Gente, hoje eu também estou com um pequeno problema no meu computador. Meu computador não está funcionando, então eu estou acessando aqui do celular, tá bom? Porém, como eu enviei aí no comunicado, não sei se todos tiveram acesso, nós faremos hoje uma atividade diagnóstica, tá bom? Acredito que todos os professores estejam fazendo essa atividade diagnóstica com vocês, para que nós possamos saber qual está sendo o desempenho de vocês, né, nessas atividades e o que que a gente vai precisar reforçar mais um pouco, tá, nesse momento de reforço. E a atividade já está disponível no Classroom. Eu vou colocar aqui o link para vocês, o formulário, tá bom? Quem já conseguir acessar direto aí pode já entrar e acessar, tá bom? Então, a gente vai ter esses dois horários para vocês fazerem. Eu acredito que vocês terminem em apenas um horário, depois a gente tem intervalo e retornamos, né? Isso com as aulas. Quando a gente retornar, eu posso fazer o comentário dessa atividade, se eu conseguir ligar ali meu computador, tá bom? Para projetar a atividade, para a gente fazer o comentário, certo? Então, eu vou enviar aqui o link para vocês aqui no chat e vocês respondam, tá? E após o intervalo, a gente retoma, possivelmente fazendo as considerações, né, os comentários sobre as questões, tá? Se eu conseguir acessar aqui pelo meu computador, a gente faz isso. Caso contrário, a gente deixa para a próxima aula, ok? Então, vou colocar aqui o link para vocês. Isso, teste diagnóstico, tipo, eu não sei como é que foi o de matemática. O nosso aqui são 10 questões objetivas, vocês vão responder como responderia uma prova lá no formulário do Google, tá? Gente, assim, eu queria que vocês respondessem sem consultar nada, sem conversar com um colega, tá bom? Queria que vocês respondessem, porque assim, essa atividade ela não vai valer uma nota, assim, não vai ser valendo uma pontuação para vocês, tá? Eu apenas quero ver como é que está o nível de aprendizado de vocês, certo? Em relação a dois descritores que eu estou cobrando aí nessas questões, tá bom? E eu vou, quando eu estiver comentando as questões com vocês, eu vou comentar esses dois descritores. Então, é mais para isso mesmo, só para ver o desempenho e tudo, não é para valer nota nem nada. Então, queria que vocês tentassem responder. A Isabelle já respondeu. Porque eu deixei em aberto, né, a atividade, tá bom? Mas eu iria passar mesmo só agora no horário de vocês, tá bom? Então, quem já respondeu, ok. Quem ainda não respondeu, eu vou mandar o link agora. Vocês têm esse horário para responder. A gente tem um intervalo e quando retornarmos do intervalo, a gente possivelmente vai fazer o comentário das questões. Se eu conseguir acessar ali o meu computador para abrir a atividade e comentar com vocês, ok? Então, deixa eu colocar o link aqui. Pronto, gente, já está aí o link da atividade, tá? Vocês cliquem e acessem, respondam, tá? Então, vocês têm esse primeiro horário todo até, eu acho que às 10h10, né? Isso para responder. Se não conseguirem terminar, não tem problema, a gente tem os dois horários. A atividade vai continuar aberta, tá? Para quem não conseguir acessar. Quem não conseguir acessar agora, durante o nosso horário, me avise, tá? Quem não conseguir acessar a atividade, não conseguir responder de jeito nenhum, me avise agora durante o horário da aula para eu poder fazer o registro da frequência. Por quê? Porque o registro da frequência será feito por meio dessa atividade. Então, quem responder a atividade, está lá registrada a frequência, ok? Então, vou ficar aqui no aguardo.
Oi, tá todo mundo aí? Deem um oi, por favor. Ok, ok. Pronto. Deu tempo todo mundo responder a atividade direitinho? Ótimo. Eu estou fazendo o possível e o impossível para conectar aqui, gente, mas não estou conseguindo para poder apresentar aqui minha tela e comentar a atividade com vocês. Estou tentando. Acho que eu vou desconectar aqui e conectar de novo do computador. Desconectei, agora ver se passa um ano aqui para eu conseguir conectar novamente. Pois é. E assim, o meu computador tá ruim e ainda por cima a gente estava trocando aqui a internet daqui de casa. O rapaz estava instalando a nova agora. Só que aí a gente descobriu que essa internet ela era 400 mega, mas só pegava em aparelhos 5G. E os nossos aparelhos aqui não são 5G, né? O único que é 5G é meu computador aqui. Aí de que adianta a gente estar pagando uma internet que só vai funcionar bem em aparelho 5G? Aí o rapaz acabou de instalar e a gente acabou de cancelar. E aí eu tô tentando agora conectar na outra. Enfim, hoje deu tudo errado aqui. E aí meu computador resolve travar, ou seja, tudo resolveu dar problema. Tô tentando aqui, mas tá muito, muito, muito devagar. Vocês acharam difícil a atividade ou não? Que bom. O intuito realmente não é que seja difícil, né? O intuito é que vocês realmente consigam responder, tá? De acordo com as habilidades que são cobradas. E aí, se vocês não tiveram tanta dificuldade, eu nem vou tentar abrir aqui a, nem vou tentar abrir a planilha com as notas de vocês, né? O desempenho, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, eu vou abrir aqui só mesmo a atividade, vou tentar entrar novamente aqui pelo computador, projetar minha tela e colocar aqui a atividade para a gente ir conferindo aqui rapidinho, tá? Vamos rezar aqui a Deus para dar certo e conseguir conectar. Meu Deus do céu, nunca tinha visto uma lentidão tão grande dessa. Pronto, já abri aqui. Quem é o Link Wolf aí, o nome mesmo? Achou muito difícil. João de Deus Lima Souza Neto. Ok. Tava difícil.
A gente vai ver aqui que às vezes são só detalhes. Eita, peraí. Oi, gente. Pronto, estão me ouvindo agora? Já consegui conectar agora. Pronto, agora eu vou tentar apresentar a tela, tá? Vamos mais uma reza aqui para dar certo. Vocês estão me vendo? Não. Minha câmera está ligada, que está dizendo que está ligada. Tá preta. A sua tela tá toda preta. Ah, tá certo. Pois eu vou compartilhar aqui. Vai dar certo, com fé em Deus. Agora a senhora apareceu. Pronto. E agora a tela apareceu também, né? Apareceu. Ótimo, pois vamos lá então. Eu não sei se para vocês apareceu nessa ordem que eu vou colocar aqui, tá bom? Mas eu acho que vocês vão lembrar aí de todas as questões. Vocês estão me vendo ou vendo só a tela? A senhora aparece aqui embaixo. Dois. Uhum. Tá certo, então. Então vamos lá. Então olhem mesmo para a tela, viu? Não olhem para a minha feiura, não. Então vamos para cá. Primeira questão era essa questão aqui, com esse poema do Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer, em que ele diz o seguinte: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então, aqui, essa habilidade cobrada nessa questão é a habilidade de você identificar o significado de uma palavra no texto. Então, ele já te diz aqui qual é a palavra, certo? E pede que você identifique qual é o significado, né? O que ela indica dentro desse texto. Então, eu acho que vocês não vão ter dificuldade, tá? Em responder. Na verdade, pelo que eu observei da turma anterior, os meninos marcaram duas respostas, tá? A primeira foi tempo e a outra foi modo. Então, muita gente marcou tempo e muita gente marcou modo, certo? Eu poderia dizer que, tecnicamente, as duas respostas estão corretas, ok? Pelo gabarito oficial, a resposta realmente correta seria modo, tá? Porque quando eu digo assim, um vai devagar, na verdade é o modo como ele vai, é o modo como ele está caminhando, tá? Um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Então, a última ocorrência aqui da palavra devagar, como vocês podem observar, quando ele diz assim, devagar as janelas olham. Então, não era o tempo em que ela estava olhando, mas era o modo como ela estava olhando, certo? Então, aqui, devagar as janelas olham, e as demais ocorrências, na verdade, elas indicam modo, tá? Eu sei que tudo bem, quem confundiu, dava realmente para confundir, então nessa daqui é mais perdoável, digamos assim, quem marcou tempo, tá? Porque, na verdade, a resposta fica bem parecida mesmo, tempo e modo, porque essa palavra devagar, ela realmente dá uma ideia de tempo. Agora, no texto,
tá? No texto, para o contexto, para a situação desse texto aqui em específico, ela é um advérbio de modo e não de tempo, tá? Então, acertou quem marcou modo, ok? O Pablo disse que botou modo e depois botou tempo achando que estava errado. Geralmente, quando a gente está em dúvida entre duas respostas, né? Eu digo por mim, às vezes eu acabo sempre marcando a errada, né? Então, sempre isso acontece. Eu fico na dúvida, sempre chuto na errada. Mas é só vocês terem um pouquinho mais de atenção, tá? E se perguntar assim, quando eu digo um homem vai devagar, era o tempo, né? A duração, ou era o modo como ele ia? Porque aqui o texto, né, ele quer mostrar mais como é que essa cidadezinha, né? Uma cidadezinha simples. A gente percebe na descrição inicial casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Então era um lugar muito simples. Um homem vai devagar, ou seja, os homens, né? As pessoas daquele lugar eram pessoas que andam, digamos assim, mais devagar, tem um jeito mais sem pressa, até mesmo porque nesses lugares, nessas cidadezinhas pequenas, né, as pessoas não têm aquela mesma pressa das pessoas da cidade grande. Então, acaba que essa palavra devagar, dentro desse contexto do poema, ela indica uma situação de modo, tá? Então, ela é um advérbio de modo. Muito bem aí para quem colocou que é um advérbio, tá? Vamos aqui para a segunda questão, que eu não sei se é a mesma segunda questão que vocês responderam lá. Vou conseguir aqui. Dá para ver? Deixa eu tentar ampliar aqui um pouquinho. Olha só, a segunda questão tem esse texto. Se tem uma coisa que toda garota, todo mundo, na verdade, precisa aprender, é que o quanto antes começar a se cuidar e se cuidar bem, melhor. Ter uma alimentação equilibrada, fazer atividade física e ter descanso adequado é algo que vai mostrar seus resultados ao longo da vida. No trecho, o quanto antes começar a se cuidar e se cuidar bem, melhor. O autor destaca a palavra bem, que é um outro advérbio, tá? Então, para quem colocou aí advérbio, a palavra bem é um outro advérbio, e ele destaca essa palavra bem quando ele diz o quanto antes começar a se cuidar e se cuidar bem, ou seja, se cuidar adequadamente, ele destaca essa palavra bem, tá? Para quê? Com qual intuito? Com qual objetivo? O que vocês marcaram aí? Reprovar a atitude de quem tem um descanso adequado? Quando ele diz e se cuidar bem, é para reprovar a atitude de quem tem um descanso adequado? É para ironizar os resultados de uma alimentação desequilibrada? É para incentivar toda a garotada a cuidar da alimentação e da saúde? Ou é destacar a importância de os cuidados serem realizados corretamente? Quando ele diz, o quanto antes começar a se cuidar e se cuidar bem, melhor. Ou seja, quanto antes você começar a se cuidar e se você se cuidar bem, de maneira adequada, ok, é bem melhor. Então, seria a letra D ou seria a letra C? Eu vi que alguém botou aí a terceira opção, né? A terceira opção. Então, a terceira opção aqui é a letra C. Por que ficou sem as letrinhas aqui A, B, C, A, B, C e D? Porque na hora de jogar lá para o formulário, eu não coloco as alternativas, então já deixo aqui sem essas letrinhas, tá? Nelson disse que não sabe qual marcou, se foi a C, se foi a D, e a resposta correta, na verdade, é a letra C. Incentivar a garotada a cuidar da alimentação e da saúde. Por quê, gente? Porque quando ele diz assim, o quanto antes começar a se cuidar e a se cuidar bem, é melhor, tá? É melhor. Ou seja, quando ele diz essa frase, ele está incentivando, né, as pessoas, o leitor, e nesse caso aqui, a se cuidar bem, tá? Na verdade, não é garotada, né? Eu falei garotada, mas é garota, certo? Então, coisas que toda garota deve saber. Então, quando ele diz isso,
quanto antes começar a se cuidar e se cuidar bem, melhor. Ele está, na verdade, incentivando toda garota a cuidar da alimentação e da saúde, tá? Por que não é a letra D? Destacar a importância de os cuidados serem realizados corretamente. Porque aqui ele não está falando assim, os cuidados devem ser realizados corretamente. Mas quando ele diz isso, ele está incentivando, tá, as garotas a cuidarem da sua alimentação e da sua saúde. Então, na verdade, por isso que é a letra C e não a letra D, ok? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vamos para a questão de número 3, vamos rapidinho, porque a gente tem, 20 minutos para responder, tá? Então, a terceira questão, nós temos esse texto do que os adolescentes mais morrem no mundo. Gente, uma dica que eu dou para vocês, tá? Quando vocês tiverem uma atividade assim, por exemplo, vão fazer uma prova que tem muito texto, as questões são muito extensas, e vocês têm pouco tempo para responder, qual é a dica? Na verdade, sempre que você for responder a uma questão, você ler primeiro o enunciado da questão. Porque, olha, veja, esse texto aqui enorme, tá? Enorme. Se eu tenho um tempo de sobra, ok, eu vou ler o texto sem nenhum problema, e o certo é ler o texto, tá? Agora, há questões em que não há necessidade tão primordial assim de você ler o texto todo para conseguir responder a questão. Então, essa questão aqui é um exemplo disso. Veja o que ele quer aqui no enunciado. Seguindo a ideia do texto, no trecho, a OMS destaca que em países pobres e assolados por conflitos, a palavra assolados significa, ou seja, ele quer só o significado da palavra assolados. Então, o que você vai ter que ler aqui? O trecho em que essa palavra aparece, tá? O trecho em que essa palavra aparece. Então, a gente vai ao texto, somente ao trecho em que essa palavra aparece, que é aqui logo no segundo parágrafo, ó, quando ele diz: a OMS destaca que, vocês estão visualizando aí o mouse aqui, né? Que em países pobres e assolados por conflitos, os adolescentes são vistos como uma parcela vulnerável da população. Então, a palavra assolados aí, ela está em qual sentido, gente? Respondam aí. Ó, o computador travou de novo, vocês estão vendo? Rodando aí, ó. Mas é exatamente, eu acho que sem sombra de dúvidas, né, todo mundo acertou essa questão, que significa devastado. Então, assolado é a mesma coisa que devastado. Então, perceba que você não precisa ler o texto todo para responder essa questão aqui específica, tá? Se fosse uma outra questão, aí possivelmente vocês teriam que ler o texto todo, mas essa a gente viu que não tem a necessidade tamanha assim de que o texto seja lido por completo. Então, a resposta correta realmente aqui é a letra A. Vou até marcando aqui em vermelho, destacando a resposta correta, ok? Vamos para a quarta questão. Quarta questão é uma tirinha do Agar e Helga, que eu particularmente adoro as tiras, certo? E aqui a gente tem a Helga e a Rony, que é a filha dela, né? E do Agar. E a Rony diz assim: um jovem médico me pediu em namoro hoje. A Helga diz: como você sabe que ele é um médico de verdade? E ela responde: ele disse que quer me fazer um exame físico completo. E percebam a cara da mãe da menina, né? Quando ela dá essa resposta. Imagina bem aí uma filha dizendo para a mãe que o rapaz quer namorá-la e quer fazer um exame físico completo, certo? Hoje em dia até que é mais comum, né? Mas enfim, não vamos para o mérito dessa questão. Na tirinha, a expressão de verdade foi destacada em negrito para. Deixa eu ver se eu consigo puxar todas as alternativas para cá. Pronto. Então, aqui, quando ela diz assim,
a expressão de verdade, né? Quando a mãe da menina questiona. Quando a mãe da menina questiona, como você sabe que ele é um médico de verdade? Tá? Essa expressão aí de verdade, ela significa o quê, gente? Percebam que todas essas questões, da 1 até agora a 4 e a 5, tá? São questões que cobram a questão do sentido de algumas palavras ou expressões no texto, tá? Então, essa expressão que ela usa, como é que você sabe se ele é um médico de verdade? Essa expressão de verdade, ela significa o quê? Ela foi destacada porque ela indica o quê? Demonstrar que o jovem não mentiu quando abordou a moça. Então, na verdade, essa expressão, um médico de verdade, é porque seria um médico que não mentiu? Seria isso? Pablo colocou, na verdade, D, né? Porque a gente só tem até a letra D. Juan Pablo marcou B, Pedro Rangel marcou D. Então, vamos lá. Enfatizar a surpresa da mãe causada pela ingenuidade da moça. Quando ele diz, mas você sabe se ele é um médico de verdade, é para enfatizar a surpresa da mãe devido à ingenuidade da menina? Foi para explicar os procedimentos que o médico faria durante o exame? Ou foi para realçar a dúvida da mãe sobre as reais intenções do jovem? Preste atenção. Quando ela diz assim, mas será se ele é um médico de verdade? O que ela está levantando aí, gente? Ela está levantando um questionamento, ela está levantando uma dúvida. Uma dúvida sobre o quê? Sobre as reais intenções dele para com a filha. Ó, minha filha, será se ele realmente é um médico de verdade? Ou seja, será se ele não lhe enganou? Né? Então, ela levanta essa dúvida quanto às intenções do jovem, quanto ao que ele teria dito a ela, tá? Porque ele poderia ter, né, dito que era médico, mas não ser. Então, professora, então, por que não é a letra A? Demonstrar que o jovem não mentiu quando abordou a moça. Porque, na verdade, a expressão de verdade, ela levanta a dúvida da mãe. E não demonstra que o jovem não mentiu. Porque, na verdade, o jovem pode ter mentido sim. Né? Porque se ele fosse um médico de verdade, como a mãe questionou, ele não faria isso, né, de querer fazer esse exame físico completo, porque seria, de certa forma, um desrespeito para com a moça, tá? Então, a resposta correta, letra D, realçar a dúvida da mãe sobre as reais intenções do jovem. Então, quando ela diz assim, ó, será se ele é um médico de verdade? Ela tá, tipo, assim, será mesmo que ele é médico? Então, ela tá colocando em dúvida as reais intenções do jovem, né? Ou então a resposta que ele deu para a menina, de ter dito que ele era médico. A mãe, né, ficou na dúvida, será se é mesmo, né? Será se não, tá? Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: o trecho desse texto que mostra uma opinião. Então, aqui na quinta questão, a habilidade é cobrada, certo? É a seguinte: distinguir fato de opinião. Muitas vezes em um texto, o autor não demonstra a opinião dele diretamente ou claramente, mas ele pode usar algumas palavras que demonstrem que ali é uma opinião dele, tá? O que a gente tem que entender é que muitas vezes, por mais que eu leia um texto e eu concorde com aquilo que o autor disse, tá? Aquilo não passa a ser um fato. Aquilo pode ser apenas uma opinião e eu posso concordar com aquela opinião e achar ou tender a querer que aquilo seja fato. Mas a gente tem que distinguir o que é fato e o que é opinião. O fato é aquilo que realmente ou concretamente é verdade, é comprovável, tá? Eu posso comprovar aquilo por meio de um dado, por meio de alguma coisa que seja concreta. Já a opinião, como o próprio nome diz, é apenas aquilo que eu acho, que eu penso, pode ser o que a população inteira do mundo ache. Mas se não for um fato, uma coisa concreta, comprovável, não passa de uma opinião. E isso vocês têm que ter muito cuidado na hora de responder a esse tipo de questão, para não confundir muitas vezes algo que é opinião, você achar que é um fato, porque você acha que aquilo ali realmente é uma verdade, tá? Então,
eu não vou ter como responder essa questão sem ler o texto, tá? Então, é um trecho aparentemente aí de uma carta, né? Porto Alegre, 20 de setembro de 2009, e ela diz: querida Amanda, estou com saudades das nossas conversas. Aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito e está tudo bem. Meu curso termina em poucos meses, logo voltarei para a nossa cidade natal e poderemos conversar muito. Gostaria de saber como estão todos da sua família e o que você tem feito de bom. Não deixe de escrever contando as novidades. Com carinho, Bianca. Então, é uma carta que a Bianca manda para a Amanda, tá? E ele quer saber, a questão quer saber em qual trecho aqui mostra uma opinião, não é um fato, e sim uma opinião, tá? Qual é a que vocês marcaram? Letra A, B, C ou D? Maria Cristine marcou A, Pedro Rangel A, Raíssa A, Sabrina A, Pablo A, Larissa A. Acho que todo mundo marcou A, né? Aí praticamente, pelo que eu tô vendo. E realmente a resposta correta é a letra A, certo? E por que a resposta correta é a letra A? Porque quando ela diz aqui em Porto Alegre tudo é muito bonito, embora eu também possa ter essa mesma visão de lá, mas isso é apenas uma opinião. Pode ser que uma outra pessoa veja, né? Não veja, não consiga ver que tudo lá é bonito, possa achar algum lugar feio, então isso já não passa a ser um fato, certo? Até mesmo porque a beleza, ela é subjetiva, não é todo mundo que tem a mesma visão sobre uma determinada coisa, uma determinada pessoa, tá? Ou um determinado lugar. Então, quando ela diz, meu curso termina em poucos meses, isso é fato, certo? Isso é fato. Quando ela diz, gostaria de saber como estão todos da sua família, isso é fato. Ela realmente quer saber como estão as pessoas da família. Quando ela diz, não deixe de escrever contando as novidades, isso também é um fato, tá? Ela não está opinando sobre nada. Mas quando ela diz que aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito, é uma visão subjetiva dela. Então, opinião. Exatamente, Pablo, a beleza está nos olhos de quem vê. Eu posso ver e não achar bonito, mas outra pessoa pode ver e achar bonito. Então, por isso que é relativo, não é fato, e sim apenas uma opinião, ok? Vamos para a próxima. Se eu conseguir aqui, né? Porque o bicho já começou a rodar de novo. Pronto. Depois eu mando essas questões aqui para vocês, tá? Lá no Classroom. Vamos lá. Questão 6. Olha aí, já travou de novo. Eita, computador. Pronto, vamos para a 6ª aqui. Ó. Não posso triscar no computador que ele trava. Nossa, que chato isso. Vamos lá. Esse próximo texto aqui da 6ª questão é um texto que fala sobre o nosso poeta piauiense Torquato Neto, certo? Antes de ler o texto, vamos para o enunciado. Olha, marque o item abaixo que expressa uma opinião. Também aqui eu quero saber se é fato ou se é opinião. Vamos ler o texto, já que ele é bem curtinho, para a gente poder dizer aqui o que é fato e o que é opinião. Então, Torquato Neto nasceu em Teresina, em 9 de novembro de 1944, foi poeta, jornalista, letrista de música popular, além de atuar como agente cultural e polemista, defensor de manifestações artísticas de vanguarda, como a Tropicália, o cinema marginal e a poesia concreta, circulando no meio cultural efervescente da época. A belíssima obra de Torquato nos encanta e nos faz sentir orgulho de ter um artista de tamanha grandeza como compatriota. Então, esse breve trecho, né, biográfico aí de Torquato Neto, e onde é que tem uma opinião? Torquato Neto nasceu em Teresina em 9 de novembro de 1944. Isso é opinião ou é fato? Deixa eu baixar aqui para ficar tudo no mesmo... Fato. Fato. É um fato. Não tenho como dizer, é apenas o que eu penso, é apenas o que eu acho. Não. É fato isso, que ele nasceu nesse dia. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Foi poeta, jornalista, letrista de música popular.
Fato ou opinião? Ele foi de fato poeta? Foi jornalista? Foi letrista de música popular? Foi, com certeza. Então, isso não é uma opinião, e sim fato. Ele foi de fato isso tudo aí. Atuou como agente cultural e foi um polemista defensor das manifestações artísticas de vanguarda, como a Tropicália, o cinema marginal e a poesia concreta? Sim ou não? Ele foi isso ou não foi? Sim, ele foi tudo isso realmente. Fato. Então, o que diz na letra D, a belíssima obra de Torquato nos encanta e nos faz sentir orgulho de ter um artista de tamanha grandeza como compatriota. Gente, quando ela diz a belíssima obra de Torquato nos encanta, primeiro, está usando a palavra belíssima obra, tá? É uma belíssima obra? Bom, pode ser uma belíssima obra aos olhos, aí novamente a questão da beleza, né? É aos olhos de quem vê. Eu posso ler a obra de Torquato e não a bela. Já alguém pode ler a obra de Torquato e achar bela. Nos encanta, nos faz sentir orgulho? Bem, pode me encantar, mas pode não encantar a outras pessoas. Me faz sentir orgulho, mas pode não fazer a outras pessoas terem orgulho. Então, isso aqui é apenas uma opinião. Então, a alternativa onde há uma opinião é a letra D na sexta, tá? Muito bem. Tentar abaixar aqui para outra. Ai, a gente tem que mandar a computador o mais rápido possível, porque não tem condição um negócio desse. Vamos ver aqui. Sétima questão. Novamente, a habilidade. Isso aqui, gente, nós vimos hoje nessa atividade apenas 2 habilidades que foram cobradas de vocês. A primeira delas é identificar o significado de uma palavra no texto, compreender o significado de uma palavra no texto. Então, a gente viu nas 4 primeiras questões que isso era cobrado, né? A palavra assolado, que era o mesmo que devastado, tá? Ou então, assim, qual o efeito de sentido que aquela palavra tem dentro daquele texto? Então, essa é uma das habilidades que vocês devem ter quando lerem um texto. É ler aqui as palavras e saber, né, identificar o sentido dessas palavras dentro desse texto, tá? Essa segunda habilidade que nós estamos vendo aqui a partir da 5ª questão é a de você saber diferenciar um fato de uma opinião. Então, todas essas questões aqui que nós estamos vendo agora são para distinguir o que é fato e o que é opinião, tá? Então, novamente, eu tenho um texto muito grande aqui, não há a necessidade, por enquanto, de ler todo, então ele só quer saber, dentro desse texto aqui, onde é nessas alternativas, onde é que tem uma opinião, tá? Então, quando ele diz assim, médicos estrangeiros começam a atender em unidades básicas de saúde, isso é fato ou é apenas uma opinião da pessoa que escreveu o texto? Fato. É fato. É fato. Médicos estrangeiros começam a atender em unidades básicas de saúde. Não tem como isso ser uma opinião, isso é um fato, tá? Temos um lado da presença do Estado que ajuda e outro que mostra preconceito. Olha, é bem aqui no finalzinho do texto, ó. Temos um lado da presença do Estado que É ajuda opinião, né? e outro que mostra preconceito, disse Renato Meireles, um dos fundadores da Data Favela, instituto responsável pela pesquisa. Olha, vejam que essa frase ela foi dita por essa pessoa aqui. Então, só esse aspecto aí já revela que isso é uma opinião dele. Então, quando ele diz, temos de um lado a presença do Estado que ajuda e o outro lado que mostra preconceito. Olha, pode ser que eu não veja essa situação dessa forma, né? Pode ser que eu veja apenas o Estado ajudando ou só atrapalhando, ou enfim. Então, isso a gente vê que essa informação aí, essa fala dele, é apenas uma opinião dele, tá? Olha outra, 30% dos moradores da favela já sofreram preconceito, isso é um dado, pode ser comprovável, né, através de uma pesquisa, não sei, já que ele dá um número aqui, né, uma porcentagem, então a gente vê que isso, né, pode ser o dado de uma pesquisa, tá?
dos que disseram vítimas do preconceito, a cor da pele foi a motivação. Então, a gente vê que isso aqui realmente são dados de uma pesquisa, tá? Em que eu tenho aqui dados concretos. Então, realmente, o trecho que demonstra uma opinião é o trecho aqui da letra B, ok? Vamos para a próxima, dá tempo, 11h10, né? Nós encerramos nosso horário, mas as outras alternativas eram somente perguntando isso, né? Onde é que tem uma opinião, onde é que é o fato, tá? A 9ª questão aqui é a letra B, tá? Aliás, essa é a 9ª ou é a 8ª? Essa é a... Cadê, meu Deus? É a 8ª questão. A 8ª questão é a letra D, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês. Mas qualquer sorocabano que recebe comida comprada por aplicativos ou se dirige a uma lanchonete ou padaria para comprar qualquer tipo de alimento para a viagem, vai perceber que essa lei, ao menos por enquanto, ainda não pegou. Pode ser que alguns não percebam, né? Ele está dizendo aqui que todos vão perceber, mas pode ser que alguém não perceba. Então, onde tem uma opinião, é aqui na letra D, tá? A questão 9, também ele pergunta agora onde é um fato, tá? Agora, ele quer saber onde é que tem um fato. Então, onde tem um fato é na letra B. Como o Bored Panda, a ilha não possui lojas de ração ou comida. Todas as compras são feitas por barco, dependendo da necessidade dos cidadãos. Isso é um fato, gente. Isso não é uma opinião. É porque isso realmente acontece, tá? Então, aí nós temos o fato. E a 10ª questão é a letra, ele pergunta a opinião, e a letra D. Várias opções de passeios que guardam muitas surpresas. Olha, pode ser surpresa para quem está dizendo, mas pode ser que para outra pessoa que vá visitar o lugar não seja surpresa, tá bom? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido.